Olá, tudo bem com vocês? Olha, nós aqui de novo, né? Hoje eu, Verônica, professora Verônica aqui do interior da Bahia, professora Camila, lá de Minas, e hoje nós temos um convidado super especial. Estamos vivendo aí esse momento de pandemia, falamos muito em saúde, mas também estamos falando da economia, né? Como é que vai ficar o nosso país em termos econômicos? Porque também não podemos esquecer dessa parte, né? Os boletos chegam, independente da situação, né, de saúde. E aí hoje nós trazemos, então, né, Theo, que é auditor fiscal, né, do estado de São Paulo. Olha só, hoje vamos trazer um outro estado aqui para falar com a gente. E aí, Theo, para responder algumas perguntas, né, que já foram enviadas para a gente aí sobre esse tema. O que é economia? O que a gente pode falar aí a respeito dessa situação? Como vai ficar o país? E você, jovem, que está entrando aí no mercado de trabalho, como é que vai ficar toda essa situação, não é? Então, a gente trouxe Theo aqui hoje. Obrigada, Theo, né, pela sua aceitação. É um prazer, né, conhecer você hoje. É um prazer estar aqui novamente. Então, passo para a Camila para a gente fazer nossas perguntas. Ei, Theo. A gente tem a primeira pergunta, como você trabalhou bastante, ainda trabalha, né? E acompanha diretamente essa área fiscal, então eu sei que você tem muita experiência nesse campo. Então, assim, o que a gente vem acompanhando, né, nos jornais, na mídia como um todo, seria essa relação que o Brasil, né, devido à pandemia, ele tem gastado mais, além do esperado. E aí a primeira pergunta seria: de onde vem esse dinheiro a mais? Ele tem saído de qual fonte? É um crédito extraordinário? Como que pode, né, explicar tudo isso? E se teria depois, talvez, uma inflação devido a esse aumento de crédito inesperado? Boa tarde, Camila, professora Verônica. É um prazer estar com vocês aqui, podendo ajudar um pouco essa reflexão, esse momento que assusta todo mundo, né? Uma coisa diferente que está acontecendo com a gente. Mas, como diz, para todo problema, para toda problemática, a gente tem que procurar uma solucionática. Então, o que acontece, essa situação da pandemia, é uma situação assim como se fosse um tsunami, podemos dizer assim. Ninguém esperava, ninguém estava preparado para isso, né? Ninguém podia se programar, não tinha nenhum indício. Como nas outras crises, que você vai percebendo que dimensão que vai tomar uma certa economia, um certo setor econômico. E essa situação, ela provoca, se a gente olhar o país como uma família, o que a gente pensa? Existe toda família, assim, teoricamente, ela tem recursos, ela tem reservas. Isso seria o Estado brasileiro, né? E numa situação de crise, como está acontecendo, numa família uma pessoa pode ficar doente, uma pessoa pode perder o emprego. O Estado ele tem esse papel de administrar a crise, né? Uhum. E nessa situação, o que o Estado tem que fazer é socorrer quem precisa. Ele tem que tentar equacionar como que ele vai manter o poder de compra das pessoas mínimos, né, para a pessoa sobreviver. Então, de onde vêm esses recursos? Os recursos, o Tesouro Nacional, ele tem reservas. Então, o que o governo está fazendo? Ele está redirecionando algumas verbas que ele tinha já em outros setores para combater a pandemia especificamente na área de saúde, por exemplo, do socorro médico. E outros recursos, por exemplo, para os estados também, que eles precisam manter o pessoal que atende na área de saúde, pagar os salários, e município também. Uhum. Ele tem que o que eles têm feito agora nos últimos dias são medidas provisórias para direcionar esse dinheiro para esses entes da federação. Esse é o primeiro passo
que então fica essa briga, entre aspas, entre os governantes, né? Tirando o aspecto político da coisa, a necessidade, todo mundo fica chorando, explicando a situação, alguns estados com mais dificuldades, outros menos, municípios principalmente. Então, é essa divisão que precisa ser feita para que todos se mantenham de uma maneira mínima, né? Uhum. E sem falar o segundo aspecto, que é diretamente às pessoas, aos cidadãos, que têm, por exemplo, perdem emprego ou têm a renda diminuída. O governo também está fazendo esse socorro, com esses R$ 600 aí por 3 meses, que pode ser prorrogado. E créditos também para o pequeno empresário, também o governo está providenciando. Não no ritmo que a gente esperava, mas com muita burocracia, dificuldade. Mas esse aí é como se fosse uma família. Você tem que socorrer aquele que perdeu o emprego, tentar um que ficou doente, se acidentou. O governo ele tem esse papel na economia, o papel de atender. Por exemplo, com a Bolsa Família, ela já atendia essa questão da renda, né, a transferência de renda daquela família que não tem condições de sobrevivência, aquele outro que, por exemplo, é uma pessoa que tem deficiência física. Então, o papel do Estado é repartir os impostos de uma forma equilibrada, principalmente para a transferência de renda. Tem esse papel também. Ah, que legal. Que bom. Pela primeira vez, viu, Theo? Eu estou entendendo de economia, viu? Ô, Theo, eu tenho ouvido aqui falar muito aqui na minha cidade, alguns pequenos empresários, né, até pensando em fazer manifestações, falando sobre a morte de CNPJs. E aí eu queria que você explicasse para a gente, assim, o que é um CNPJ, né, primeiro, né, e o que seria essa morte de CNPJ dentro desse contexto aí de pandemia, né? E o que a gente poderia fazer, o que o governo poderia fazer, ou, né, os próprios microempresários, enfim. Fala um pouquinho para a gente aí sobre esse tema. O que está, assim, essa coisa, esse bordão que criaram aí da morte de CNPJ, ele tem um caráter assim um pouco político, que o governo, nesse momento, ele precisa pacificar, ele precisa trazer um pouco de tranquilidade para as pessoas. E tem muita guerra política aí de todos os lados, todos os setores, não tem inocente. O que acontece? O cidadão ele já está aflito com o seu pequeno negócio, principalmente. Então, o que precisa entender é que nessa crise, como toda crise, o empresário ele precisa se reinventar. Essa que é a verdade. Embora tenha ajuda, o governo também tem essa obrigação de dar um suporte, mas o empresário brasileiro está acostumado com crises aí. Recentemente não foram tantas, mas na época da hiperinflação era muito mais grave. O que acontece? Hoje, o empresário, vou citar um exemplo, delivery. Quem é empresário que está nesse ramo de delivery, cresceu a renda. Supermercado, cresceu a renda. Então, o que vai mudar, o novo normal, né, que outro bordão está usando, vai mudar o novo normal. Quem vende pela internet hoje também melhorou, as vendas melhoraram. Então, o empresário ele precisa, além de tudo, né, ele precisa se reinventar e tomar novos rumos, entender como que vai ser o futuro. E lógico que o governo precisa também abrir linhas de crédito para o empresário precisa de um impulso, ele precisa de uma alavanca, principalmente o pequeno. Mas a verdade é, como eu disse no começo, é um tsunami. Ninguém esperava, não tinha. Então, tirando esse aspecto da parte política, de um querer jogar a culpa para o outro, eu acho que a gente tem que sair dessa e o empresário pensar
como vai ser o futuro, Theo, como se reinventar. Theo, eu posso só ver se eu compreendi a questão do CNPJ? Porque, né, se a gente compreende que o CNPJ, a sigla, né, é um cadastro nacional para as pessoas jurídicas. Ou seja, então, pessoas que têm interesse em abrir uma empresa, né, iniciar nessa área do empreendedorismo, essas Sim. precisam, né, se cadastrar e possuir esse número que é considerado o CNPJ. É quase que um CPF de uma empresa. Sim. E o senhor, né, coloca que, no caso, bem dizer, seria um mito, né? Não está tendo uma morte do CNPJ, e sim está tendo uma reinvenção, que tem, né, um lado muito pautado na abordagem política do momento, e tem também dessa necessidade que o mercado em si, dado, né, o mundo que a gente vive, que é do capitalismo, ele vai sempre, bem dizer, nos mostrar essa necessidade de estar sempre buscando um novo, uma certa lógica da flexibilidade. E nesse período da pandemia, a gente vê isso de forma mais forte, talvez. É mais ou menos nesse sentido? Sem dúvida, sem dúvida. O empreendedor, desde o pequeno empreendedor, ele precisa se regularizar e ter o número do CNPJ. Embora a gente fala da morte do CNPJ, a gente está falando também do informal. O trabalhador informal, ele não tem CNPJ, mas nós estamos falando disso também, que ele vai ficar sem o seu ganha-pão. Não é verdade? Então, todos esses empresários, por isso que existe o Sebrae, por exemplo, o Sebrae precisa fazer um novo movimento para realocar essas pessoas, orientar essas pessoas, principalmente pequenos, né, para eles entenderem o que eles podem fazer diante dessa situação, passada a crise, que tem que ter o auxílio, é muito justo, que tem que vir e vir rápido. E depois, como que vai ficar a minha situação? Por exemplo, será que hoje, por exemplo, vamos trazer a questão bem para o informal, que é o mais necessitado. Tem o camelódromo. Onde eu moro, em Campinas, tem um camelódromo aqui que é muito visitado, que são produtos eletrônicos, bolsas, tem de tudo, ferramentas, né? Um camelódromo, e ali tem muita gente que sobrevive, lógico, sustenta a família. Ele está fechado porque é um lugar que é aglomeração de pessoas muito grande. Como que ele vai sobreviver, essa pessoa? Então, é uma pergunta, né? Então, tem que haver um movimento para mudar a configuração dessas lojas. Tudo vai ter que ter um auxílio, principalmente do poder público. Mas eles mesmos vão ter que ir atrás da solução, porque é a questão de todos. Né? A questão de todos. E vamos ter que procurar uma solução. Como tudo na vida muda, hoje, telefone fixo, por exemplo, não existe mais praticamente. Então, tudo, as profissões mudaram. Você tem que sempre estar se atualizando. E essa crise, em nenhum momento ela foi boa, mas nós precisamos. Vai servir, de qualquer forma, que ela foi inevitável, ela vai servir para uma nova configuração. É assim que eu vejo. Verdade. É isso mesmo, né? Nova configuração em todos os sentidos, né, Theo? Todos os sentidos de vida, né? Em todos os sentidos mesmo. Tem mais pergunta aí pra gente, Camila? Não, no momento não. Eu gostaria só de agradecer a participação do Theo e dizer assim, né, que a gente está sempre assim aberta para ouvir mais vezes. A gente pode até marcar outros encontros, porque essa discussão da economia, né, é uma discussão bastante atual e a gente precisa se interar sobre esses assuntos. Muito obrigada. Pronto. Então, né, nós agradecemos, Theo, pela sua presença, né, sua disponibilidade e dispor o seu conhecimento, que certamente é vasto. Se a gente fosse aqui explorar, ficaríamos, né, a tarde inteira. Muito obrigada pela disponibilidade, né? Um abraço caloroso da Bahia, que tá friozinho aqui hoje, né? Mas é aquele friozinho assim de baiano mesmo, sabe? 20 graus, 22 graus. Então, um abraço caloroso daqui. Um abraço de Minas também, Theo. Muito obrigado pela oportunidade. Foi um prazer. Tchau.